Muitos anos se passaram desde o lançamento de Alan Wake, um jogo incrível criado pela Remedy e publicado originalmente para o Xbox 360 pela Microsoft Game Studios, ganhando mais tarde versões para PC e outras plataformas. Alan Wake traz uma história diferenciada e aposta na luz de uma lanterna como mecânica principal, que é usada de um jeito brilhante para enfrentar os inimigos. Nesta mini review, vamos explorar os principais elementos do jogo e ver se é necessário jogar Alan Wake 1 antes de jogar Alan Wake 2. Alan Wake é um jogo de terror psicológico com elementos de ação que conta uma história que gira em torno de Alan, um escritor best-seller que viaja com sua esposa Alice até a cidade de Bright Falls. Ao chegarem lá e se hospedarem em uma cabana conhecida como Cauldron Lake, Alice desaparece misteriosamente. Alan embarca em uma jornada perigosa e cheia de desafios para salvar Alice, e no meio do caminho ele encontra páginas de uma história que ele não se lembra de ter escrito, mas cujos eventos se tornam realidade bem diante dos seus olhos. Com um roteiro escrito por Sam Lake e baseado em histórias de Stephen King, o jogo explora muito bem as dualidades, como a luz e a escuridão, o real e o imaginário, e ao mesmo tempo mantém o mistério, fazendo com que o jogador vá entendendo aos poucos a razão por trás dos acontecimentos, que no início parece não fazer muito sentido. A história é contada como uma série de TV dividida em 6 episódios, com direito a cinemáticas e dublagens que acontecem durante a gameplay e vão explicando em detalhes os eventos do jogo, e ao final de cada episódio é tocado um tema musical que compõe a trilha sonora do game. Alan Wake ainda conta com 2 DLCs, The Signal e The Writer, que expandem mais a história do jogo, preparando o caminho para Alan Wake 2, sendo que a primeira DLC traz uma nova mecânica baseada na luz da lanterna usada por Alan, e a segunda enriquece ainda mais a experiência do level design, modificando o cenário de um jeito bem interessante. Em Alan Wake temos uma jogabilidade em terceira pessoa, combinada com elementos de ação, em que o personagem principal consegue obter diferentes tipos de armas e itens no cenário do jogo, incluindo revólver, espingarda, rifle de caça, baterias para lanterna, sinalizadores e granadas de flash que são muito poderosas contra os adversários. O sistema de combate é muito agradável e fluido. Ora você se sente em um jogo de ação, ora você se sente em um jogo de terror, enquanto enfrenta ou foge de inimigos que vão surgindo no seu caminho. A luz é usada como mecânica de jogo e está presente na maior parte da gameplay, no qual Alan faz uso da lanterna para enfraquecer os adversários que são protegidos por uma espécie de aura sombria. Alan Wake não é um jogo que explora o uso de quebra-cabeças, mas ainda assim tem algumas tarefas que não são muito óbvias e que você deve executar para conseguir avançar no jogo, como descobrir como ligar máquinas para restaurar a energia e ativar mecanismos como um elevador para chegar em um lugar mais elevado. Em Alan Wake andamos por locais escuros, sombrios e com efeitos de névoa que contrastam bem com a iluminação dos cenários. Durante a gameplay, andamos por florestas, cachoeiras, montanhas, cabanas, minas, entre outros lugares que são possíveis de explorar e no qual os inimigos aparecem de repente fazendo emboscadas. Eles surgem de forma ameaçadora, portando armas como facas e machados vindo na nossa direção. O jogo conta com zonas seguras, que são locais iluminados onde você pode descansar e recuperar sua energia, onde os inimigos não conseguem entrar. Isso ajuda a balancear o ritmo do jogo, alternando entre momentos de tensão e calma que favorecem a exploração de cenários. Para realçar ainda mais os efeitos de iluminação e o clima de terror, a maior parte da jogabilidade se passa durante a noite, que é quando os inimigos aparecem com frequência. A cidade de Bright Falls foi ricamente modelada com belíssimas texturas e você consegue visitar uma variedade grande de cenários onde a ação acontece e a narrativa é explorada, por meio de cinemáticas, dublagens e da trilha sonora do jogo. A narração da história no início de cada episódio e durante a gameplay foi feita pelo ator americano Matthew Porreta, que imprime sua voz em Alan Wake de um jeito muito marcante. Já o rosto de Alan é inspirado no ator finlandês Ika Ville, e juntos eles trazem uma personalidade única ao personagem principal. I was trapped somewhere in the dark place, a strange zone somewhere beyond our world. It's not a lake. It's an ocean. Alan Wake combina diferentes estilos de level design, sendo o principal deles o design linear, no qual a progressão do jogador é controlada do início ao fim, o que faz todo sentido em um jogo de terror psicológico, em que o objetivo é causar tensão e medo por meio do uso intensivo de efeitos cinematográficos, como câmera, trilha sonora, iluminação e cutscenes, fazendo com que o jogador consiga acompanhar toda a narrativa. O jogo também traz elementos de arena, enquadrando o jogador em áreas de combate que impedem a sua progressão até que todos os inimigos sejam
derrotados. Essas áreas contêm recursos como munição, baterias para lanterna, armas e sinalizadores, permitindo que os obstáculos sejam superados e que o jogador avance. Mas nem todas as áreas são tão generosas na quantidade de itens que você pode coletar. E em alguns casos, você precisa gerenciar muito bem os seus recursos para que eles não acabem. Duas coisas muito bem exploradas no design de Alan Wake são a luz e a sombra, que influenciam na arte, na ambientação e na jogabilidade em si. Sem a lanterna não é possível progredir nas áreas noturnas, uma vez que se torna impossível derrotar os inimigos e superar obstáculos do cenário. No geral, o design é muito bem feito, com a única ressalva de que você passa boa parte do tempo andando pelos bosques e lidando com inimigos que aparecem de forma furtiva por detrás dos arbustos, algo que se torna um pouco repetitivo, mas que não diminui em nada o valor do jogo. Parte da trilha sonora do jogo foi criada pelo compositor Petri Alan. Já outras músicas, como os temas que tocam ao fim de cada episódio, ao longo dos combates e da narrativa, são de bandas e artistas como Paul, Anathan High e Dave Bowie. Há ainda uma banda fictícia chamada Old Gods of Asgard, que foi criada para o universo de Alan Wake, na qual as músicas da banda foram criadas pela banda Poets of the Fall. De fato, eu passei a ouvir as músicas de alguns desses artistas que conheci através do jogo, algo que devo agradecer a Alan Wake. No conjunto, temos músicas orquestradas e outros estilos musicais como rock, pop rock e folk que formam o fundo musical do game. Algumas músicas tornam o jogo bem marcante, como o tema de abertura que toca na introdução e quando Alan se lembra de sua esposa Alice, o que realça ainda mais a conexão emocional que temos com o game. Seja pela história interessante ou pela jogabilidade divertida, Alan Wake faz você querer jogar repetidas vezes, assistir de novo as cinemáticas e ouvir a trilha sonora que toca ao fundo do game. Com certeza é um jogo que vale a pena jogar e que é necessário para você conhecer os eventos que levam à construção de Alan Wake 2 e que explicam como Alan ficou preso no lugar conhecido como Dark Place, de onde ele luta para escapar durante o segundo jogo. Alan Wake vem se tornando uma série de peso e com certeza está entrando para a história, tendo começado como um jogo mais voltado para a ação e o terror psicológico e passando a adotar mais tarde o gênero de terror de sobrevivência. E aí, vamos jogar? E essa foi a mini review sobre Alan Wake. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar outras análises como essa. E se quiser que eu faça análise de algum jogo específico, deixa aí nos comentários. Até a próxima!